Fala, fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Coffee Cast USA. Hoje eu tenho um convidado aqui muito especial com uma história incrível, que é o Emanuel. Ele é cirurgião vascular e está refazendo o treinamento dele na UT Houston, né, em Vascular Surgery. Ele vai contar sobre toda a jornada dele, que começou como Research Fellowship lá na Mayo Clinic. Ele era mentorado aí de um cirurgião vascular muito famoso, o Dr. Gustavo Oderich, uma grande figura aí da endovascular, passou alguns anos fazendo pesquisa na Mayo Clinic, depois ele foi para Houston, né, como Research Fellow, e depois disso deu match no programa integrado de cirurgia vascular e está refazendo o treinamento dele lá. Então, se você quiser se apresentar aí, Emanuel, falar algumas palavrinhas para a gente antes da gente começar nosso bate-papo. Tá bom, primeiramente obrigado pelo convite. Meu nome é Manuel, eu sou pernambucano do interior, uma cidade bem pequena, chama Iati. Eu fiz minha graduação na Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba. Depois eu fui para São Paulo, fiz cirurgia geral na Santa Marcelina. E depois eu fiz cirurgia vascular na USP de Ribeirão Preto. Também lá eu fiz meu doutorado, né? Depois que defendi meu doutorado na USP de Ribeirão, eu tive essa recomendação para vir para os Estados Unidos para fazer pesquisa. Eu terminei vindo para cá, optei por vir para conhecer. Eu nunca tinha passado pela minha cabeça de vir para os Estados Unidos, mas eu tive essa oportunidade. Ah, eu trabalhei 3 anos na Mayo Clinic como Research Fellow. Depois eu vim para Houston e trabalhei mais 2 anos como Research Fellow também aqui na Universidade do Texas, na UT. E depois eu consegui fazer o processo de revalidação e dei match aqui na UT. E estou agora no segundo ano de residência do programa integrado de cirurgia vascular. Muito legal. Emanuel, conta pra gente. Quando você terminou cirurgia vascular na USP de Ribeirão, você fez seu doutorado, eu sempre pergunto para as pessoas, né, qual que foi essa virada de chave, né? Você foi inicialmente buscando o caminho de pesquisa só pela experiência, você pretendia voltar, ou já tinha a sementinha ali de que talvez você gostaria de fazer a parte assistencial de fato nos Estados Unidos? Como é que foi essa transição e qual que foram os gatilhos, né? O que te motivou a buscar essa oportunidade nos Estados Unidos? Então, assim, foi meio que o acaso mesmo. Assim, eu tinha terminado meu doutorado e, assim, eu estava com um plano de voltar para algum lugar próximo à minha família no Nordeste. E apareceu essa oportunidade. O meu professor, o professor Edivaldo, que é o chefe lá do serviço da USP de Ribeirão, agora ele é o presidente da Nacional da Cirurgia Vascular aí no Brasil. Pessoa muito boa. Ah, e ele me ligou falando eu tinha outro professor que estava na Mayo fazendo pesquisa e ele tinha que voltar para o Brasil. E na época o Oderich perguntou ao Dr. Maurício, que estava lá, outro professor meu da USP, perguntou se tinha alguém para ir no lugar dele, ah, preencher essa vaga dele para trabalhar como pesquisador. Aí o professor Ivaldo me ligou perguntando se eu tinha interesse ou não. Aí assim, eu estava começando a trabalhar no Brasil, um ano e meio de trabalho, entendeu? Meio perdido. Falei, cara, eu vou tentar conhecer, não custa nada. E quando eu cheguei lá, cara, a Mayo, você que trabalhou na Mayo também, assim, é um lugar muito diferenciado, Uhum. assim. E eu gosto de fazer pesquisa, entendeu? Principalmente na área de endovascular e principalmente em cirurgia de aorta. E eu fui trabalhar com o Oderich, que é um cara muito bom, tem uma expertise ah, muito boa, né, nessa área, e ele tinha um volume muito alto, e também ele tinha o IDE, né, que é tipo uma licença aqui nos Estados Unidos para customizar o device de acordo com a anatomia do paciente, que
que só tem, 10 centros aqui nos Estados Unidos. Então, ele tem um volume muito grande. E assim, e era o que eu queria, assim, e é o que eu quero trabalhar com cirurgia de aorta complexa, basicamente endovascular. Então, aí, assim, eu fui meio que seduzido, entendeu? Uhum. Aqui você consegue trabalhar com esses casos complexos, você tem suporte para research e também as suas condições de trabalho em geral é bem melhor, assim, pelo menos comparando com os lugares que eu tive contato no Brasil, assim, não dá para comparar, entendeu? Legal, Aí eu excelente. resolvi, aí eu resolvi ficar, né? Uhum. Mas quando você Inicialmente, assumiu a posição de pesquisa, assim, ainda era algo que você estava desbravando, você não tinha certeza se de fato você não foi com esse plano já em mente de, não, não. não, inicialmente não, assim, passava pela cabeça, assim, eu não tenho nada, assim, definido no Brasil, assim, o tempo deu, let's say, tempo deu, tipo, trabalhar aqui e chegar a ser reconhecido, tipo, no Brasil, seria basicamente o tempo que eu teria que fazer aqui de residência. E assim, e tipo, o meu trabalho inicial aqui aqui nos Estados Unidos é muito melhor do que o meu trabalho inicial aí no Brasil, entendeu? Uhum. Assim, se você pesar tanto financeiramente quanto estruturalmente o local que você vai trabalhar aqui ou no Brasil como seu primeiro job, eu acho que aqui compensa e assim, não tem como comparar, entendeu? É muito legal que você trouxe isso, porque a gente recentemente fez um podcast aqui com o Vitor. Ele é neurocirurgião formado pelo HC aqui na USP também, fez fellow aqui, uma pessoa super especializada, e ele teve o mesmo insight. Ele foi primeiro, na verdade, ele não fez esse caminho da pesquisa. Ele fez o Clinical Fellowship em Chicago, né, na Rush, e Uhum. aí ele teve esse mesmo insight, assim, ele falou, olha, ele até flertou com a ideia do alternate pathway, de talvez pegar uma licença acadêmica, mas ele teve, assim, ele compartilhou exatamente o mesmo insight. Ele falou, olha, o tempo de eu refazer o treinamento aqui e as oportunidades que eu vou ter é exatamente talvez o tempo se eu voltasse para o Brasil e tentasse me estabelecer como neurocirurgião, e ele aceitou a batalha ali, né? Que obviamente é algo que é um desafio muito grande, refazer o treinamento. A gente Uhum. está falando algumas vezes, né, internal medicine, family medicine são treinamentos curtos, mas enfim, é um desafio grande, mas é algo que se você comparar de fato, né, o retorno, o ROI, né, o retorno sobre o investimento que você faz em termos financeiros e de oportunidade de trabalho, certamente é algo que hoje tem mais e mais pessoas fazendo esse caminho e até optando por refazer o treinamento, né, muito legal. Uhum. É, É, então, pode falar. assim, é porque aqui a gente no trabalho, né, quando a gente se torna o attending, a gente tem muito suporte, não só para pesquisa, mas também para atividade do dia a dia, né? Você tem assistência de nurse, tem assistência dos PAs Uhum. também, É. entendeu? E o trabalho burocrático diminui muito para o cirurgião. Uhum. Você basicamente vai estar fazendo procedimentos, né, ou vendo o paciente. Às vezes você vê o paciente para explicar se você for lá radical, você vê o paciente só para explicar o procedimento e fazer o procedimento tudo mais é feito por outra pessoa, entendeu? É Exatamente. bem diferente. Você tem bastante assistência que diminui bastante o trabalho, vamos dizer assim, burocrático do médico. Eu me recordo que o departamento de cirurgia vascular da Mayo Clinic, essa rede de suporte de physician assistants e nurse practitioners que eles tinham era fantástico, assim, elas faziam a Exato. função de muitos residentes ali, e os residentes da cirurgia vascular ou os residentes da cirurgia geral, que era o meu caso rodando ali, podiam de fato estar mais tempo no centro cirúrgico, acompanhando os procedimentos, auxiliando, enfim, fazendo um papel
de medicina de fato, né? Não um papel burocrático. Eu também tive essa percepção lá, principalmente na Mayo, que era assim, era fantástico, assim, o que eles sabiam de cirurgia Não, vascular era. eles são muito bons para orientar o paciente, é inacreditável, eles orientam muito bem. E até aqui, quando eu estou nos meus rotations de cirurgia vascular, eu tenho também, tipo, esse suporte. Uhum, Entendeu? Eu não preciso, normalmente eu não preciso ver as avaliações que eles pedem para cirurgia vascular. Normalmente é um PA, ou ele discute comigo, eu discuto diretamente com a atende, e minha função é estar no OR e uhum, passando visita, uhum. entendeu? Sim, sim. Já como residente, você sente esse suporte. Esse Mas quando eu suporte. estou na geral, eu tenho que fazer tudo. Tem que fazer tudo. Legal. E aí vamos voltar então um pouco o tempo de pesquisa lá na Mayo Clinic com o Dr. Aldrich. Conta um pouco pra gente como é que foi, o que que você desenvolveu lá e como é que foi essa sua experiência de 3 anos lá, né? Foi durante esse tempo que a gente teve esse overlap, enquanto você Isso. estava lá, eu estava lá Uhum. também, né? E conta pra gente como é que foi essa experiência da Mayo Clinic. Assim, eu acho que foi a fase mais produtiva da minha vida, assim, em termos de research. Eu acho que eu tive a sorte de ir para lá no momento que o Oderich também estava, tipo, criando os bancos de dados, o que quer dizer que eu estava envolvido na criação de todos os bancos de dados que, porventura, viesse a ser publicado, entendeu? Mas foi muito trabalho. Também através desse programa de research, a gente faz bastante conexão, não só com o pessoal aqui nos Estados Unidos, mas também no mundo, né? O Odrich é bem conhecido, não só aqui, mas mundo afora, e a gente consegue fazer muitos trabalhos multicêntricos, entendeu? Ah, e às vezes você acaba sendo envolvido em 10, 15 projetos ao mesmo tempo. É bastante trabalho, mas no final você consegue publicar bastante, entendeu? Uhum, Acho que quando eu fiz a minha application, eu tinha tipo umas 100 publicações, uhum, assim, publicadas, entendeu? uhum. Meu CV tinha quase 30 páginas. Era maior talvez de Era, que muito atendem, junior atendem aí de cirurgia vascular, né? yeah. Que legal. Então, e eu aproveitei bastante, cara. Eu trabalhei bastante, mas acho que eu consegui um bom resultado, Uhum, assim. Eu quero continuar fazendo pesquisa, mas assim, eu tenho que também me dedicar à parte clínica agora, quando eu terminar meu treinamento, mas o uhum. objetivo é continuar também fazendo pesquisa, talvez caminhar um pouco mais para a área de desenvolvimento de device também. Eu Uhum. quero ver se consegue fazer algo mais impactante aí para a área, entendeu? Que legal, bacana. E aí, durante esse tempo de pesquisa, quando que virou a chavinha, você falou, eu vou. Você não tinha o diploma revalidado ainda, os STEPS, né? Quando que virou essa chavinha e você falou, olha, eu quero refazer meu treinamento, eu preciso das provas. Quando que foi essa virada de jogo para você? Então, quando eu estava assim no terminando o primeiro ano na MEI, eu já estava mais pronto continuar aqui, entendeu? Uhum, Tentar fazer tudo e continuar aqui. Só que na MEI, quando eu comecei, eu tinha bastante suporte. E ao longo do tempo eu fui perdendo o suporte e fui ficando meio que sozinho e cuidando de bastante coisa, entendeu? uhum. Ah, e aí, assim, eu não tinha muito tempo Para estudar, né? assim, para estudar. Talvez se eu insistisse um pouco, eu teria conseguido quando eu estava lá, mas aí quando eu vim para Houston, eu comecei a ter mais suporte, e aí eu consegui finalmente fazer essas provas e fazer o meu application. Yeah.
Legal, bacana. E essa parte do Research Fellowship, né, é um assunto que muitas pessoas me perguntam, e assim no sentido de, por exemplo, para cirurgia vascular, você acha que é possível um IMG, né, um International Medical Graduate, dar match em cirurgia vascular direto sem esse rito de passagem do Research Fellowship? Você deve ter conhecido alguns casos. E aí talvez a gente pode conversar depois um pouco sobre o caminho, né, de General Surgery, Vascular Surgery versus Uhum. o Integrated Program, né, de Vascular Surgery. Qual que é a sua visão dessa parte, Manuel? Eu acho que a pesquisa é muito importante, assim, para mim foi fundamental, entendeu? Eu acho que eu fiz um caminho não muito comum, assim, eu acho que o network para especialidade cirúrgica, assim, é muito importante, entendeu? Se você tiver, tipo, a oportunidade de vir aqui como Research Fellow e fazer um bom trabalho para o pessoal que você veio e está trabalhando com, fazer um bom trabalho e esse pessoal gostar do seu trabalho, aí essas pessoas também podem te recomendar para outros lugares, né? Sempre assim. E Uhum, você tem várias conexões e acho que as suas chances aumentam. uhum, Eu acho que para a especialidade cirúrgica é bastante importante, sim, é, ter publicações. E eu acho que nessa, para mim foi fundamental, entendeu? Assim, eu consegui, não só com o Oderich, mas eu tinha, tipo, os 10 centros que tem IDE nos Estados Unidos, eu tive contato com todos eles, entendeu? Através da pesquisa. Então, assim, eu tinha vários lugares para aplicar com boas chances de dar match, uhum. entendeu? Sim, sim, com certeza. E o que eu acho que é assim importante, né, quando as pessoas me procuram e perguntam a respeito do Research Fellowship, quando você quer uma especialidade concorrida como é Vascular Surgery, né, General Surgery, Neurosurgery, né, não é simplesmente você também aceitar qualquer oportunidade de pesquisa, né? Eu acho que você, por exemplo, talvez você não foi com esse intuito, né? Mas acabou ali tudo corroborando ali para você ter um outcome muito bom, que é de fato você ter um mentor ali, ter um PI que não somente você vai ter uma experiência produtiva de pesquisa como você teve, ou como ele falou, o Manuel publicou aí mais de 100 papers e teve uma experiência ali muito robusta em pesquisa, mas também um mentor que certamente te ajudou muito nessa transição da parte de pesquisa e a parte clínica, né? A gente sabe que não, às vezes não é todo mentor que realmente vai advocate for you e de fato Uhum. comprar a sua briga, porque assim, quando você entra no match para uma especialidade concorrida, ali o jogo é duro. E você tá desfavorável em relação a um AMG, né, um American Uhum. Graduate, né? Então, assim, você tem que ter todos ali os artifícios para que você consiga ser bem sucedido ali nessa guerra que você está entrando. E o principal deles, eu ouso dizer, não é a nota do Step 2CK, não é até mesmo o número de publicações. Eu acho que entra em jogo muito essa parte do network e você ter uma pessoa te back you up, né, como se fala aí, Exato. e certamente o Dr. Odrich, assim, você tinha todas as credentials para dar match muito melhor do que os americanos, mas sem esse suporte, sem esse empurrãozinho, isso certamente foi algo que deve ter contado bastante, né? Então acho que essa é uma lição, acho que do seu caso, né? Que é muito importante quando você procurar uma posição de pesquisa, você também às vezes ter acesso a outras pessoas que esse mentor, né, ajudou durante o processo. O Dr. Aldrich já tinha um histórico de outras pessoas que ele ajudou, né? Também Uhum. a conseguir entrevistas e essa inserção. Qual que é a sua visão sobre isso, Emanuel? Eu concordo 100% com o que você falou, a mim. Você tem que pesquisar a pessoa em si, primeiro se tem uma boa produção científica e também você pode procurar se essa pessoa já ajudou outras pessoas ou entrar em contato com alguém que trabalhou com determinada pessoa e perguntar se essa pessoa, tipo, brigou por você e tal, fez contatos para você
a ajudar você durante o processo do match. Acho que isso são pontos muito importantes. Essa posição da gente lá, ele ainda tem essa posição aqui, é remunerada, né? Tem um salário, é um pouco menos que a bolsa do residente em si, mas você consegue se manter, eu diria, bem aqui, Uhum, principalmente no Texas, que você não tem imposto estadual, né? Você só tem um imposto federal. uhum, Você consegue ficar bem. Mas uhum. isso é importante, é você pesquisar a pessoa que você está indo trabalhar. Eu pesquisaria bastante e se essa pessoa tem assim a produtividade científica boa, e também se ela é uma pessoa que vai, tipo, se você fizer um bom trabalho, se ela vai brigar por você, vai te recomendar, vai escrever uma Uhum, carta de recomendação forte, né? uhum. Tudo isso é importante, mas só para enfatizar novamente, eu acho que o network, assim, eu acho que é uma coisa muito, muito importante aqui para o MED. É. Principalmente quando a gente fala de especialidades concorridas como é vascular Uhum, surgery. Assim, e de novo, assim, isso é o catalisador, né, o network, porque assim, uhum, a pessoa precisa ter todas as credentials. Você vê, o Emanuel era certamente um dos melhores aplicantes, talvez, do ciclo ali de vascular surgery, pela produtividade que ele tem, enfim, toda a experiência. Mas às vezes você precisa desse catalisador ali para poder fazer isso acontecer, e ele é por meio do network. E você desenvolve esse uhum, network, assim, certamente o Dr. Aldrich, que é uma figura aí muito conhecida nos Estados Unidos na parte endovascular, um dos papas aí da endovascular, todo mundo conhece o Dr. Aldrich, aonde é que você vai nos Estados Unidos da parte de cirurgia vascular. Ele certamente ele só se sentia confortável de recomendar o Emanuel para todos os serviços, inclusive o serviço que ele estava, porque ele construiu uma relação de confiança extrema, assim. Eu ouvia de você, de outros departamentos, assim, do quanto o uhum. Dr. Aldrich confiava em você e de todo o seu trabalho duro. Assim, eu ouvia, eu estava em outro departamento e eu ouvia isso de realmente essa confiança que ele tinha, que você demonstrou por meio de trabalho, né? Então também network não é aquele negócio de, igual às vezes no Brasil acha, que de tomar uma cerveja no bar. Não, assim, o network ele Uhum. se constrói por meio de trabalho duro, de resultado, né? Então, isso eu acho que era algo que eu queria trazer aqui no podcast, que eu acho que poucas pessoas falam, e é um conselho para você, às vezes, que está assistindo. Se você quer procurar uma posição de pesquisa nos Estados Unidos, um Research Fellowship, visando, né, fazer essa transição para aplicar para uma carreira concorrida, assim, pesquise sobre a oportunidade, não aceite qualquer coisa, porque realmente, assim, isso às vezes pode ter um custo pessoal de investimento, né, de você passar. Tem pessoas, às vezes, que eu vi até de outros departamentos que era Research Training, não era Research Fellow, não era remunerado lá na Mayo Clinic, que às vezes não estavam tendo experiências positivas e já identificou ali depois de alguns meses que o mentor não ia ser supportive, né, para o match. Então, assim, uma lição de ouro, assim, eu acho que a gente está discutindo, trazer seu case de sucesso e também para realmente conscientizar outras pessoas que pesquise a fundo, não aceite qualquer oportunidade, realmente vá ali, tente dar um tiro certo, porque isso tem repercussões ali depois na sua application, né, Manuel? Isso, assim, o Oderich, o próprio Bernardo, assim, eles são pessoas muito boas, cara. Assim, todos os trabalhos é porque eu trabalhei bastante com o Bernardo, eu estava lá no Uhum, departamento. Depois que eu saí da Meio, depois que eu vim para cá, cara, tipo, 2, 3 anos à frente, eu continuava trabalhando lá, porque, tipo, eu organizei basicamente o banco de dados uhum, do tratamento endovascular de aorta de uhum, lá e uhum, comecei a organizar o da IoT aqui, né? Então, toda dúvida sobre o banco de dados, eles mandavam e-mail para mim, eu ajudava todo mundo. E e eles fazem questão de não tirar o seu mérito, entendeu? Eles estão em várias meetings todo ano e sempre quando eles tratam de algum trabalho que assim eu fui envolvido, eu fui o autor do trabalho,
eles sempre tratam de pôr meu nome no slide, ou tipo, esse é o trabalho do Emanuel, tipo, eles ficam, não tiram o seu mérito, entendeu? Te Não, valorizam, assim, isso é muito importante. não é fundamental, É difícil concordo. encontrar pessoas que trabalham dessa forma. Dessa forma, certamente. E o Emanuel citou, né, o Dr. Mendes, né, como a gente se referia, o Dr. Bernardo Mendes, que foi outro brasileiro da Mayo Clinic, né, que fez o Ah, treinamento dele de cirurgia vascular e aí ele permaneceu como attending no departamento de cirurgia vascular da Mayo. Então tinham dois brasileiros por alguns anos, né, até que o Dr. Aldrich fez essa transição para o Texas, né, e aí o Bernardo continuou na Mayo Clinic. Eu estava contando para o Manuel que eu tive o privilégio de rodar como residente, né, no serviço dele, aprendi muito, uma pessoa fantástica que todos adoram, né, por onde passa. E até um outro ponto, um outro insight que eu acho que é muito importante do quanto é que brasileiros deixando uma boa impressão abrem portas para outros brasileiros. Assim, isso na Mayo Clinic era uhum. evidente. Assim, tudo que o Dr. Oderich ou o Dr. Mendes, né, as portas que eles abriram certamente reverberaram para outros brasileiros. Você agora aí na UT Houston, né? E eu acho que isso é algo muito positivo e cada vez mais tem mais brasileiros. Agora tem o Guilherme, né, que está fazendo a residência de cirurgia vascular também na Mayo Clinic, né? E isso certamente é algo muito positivo para brasileiros que querem, né, ir para os Estados Unidos, essa porta, né, isso que eles deixam. Eu acredito que aí na UT Houston também ele deve ser uma figura aí muito admirada, né? Isso certamente influenciou também de o pessoal falar, bom, o Emanuel deve ser alguém da linhagem do Dr. Aldrich, Deve ser. eu quero esse cara no meu programa, né? É, mais ou menos funciona desse jeito. É isso mesmo. Legal. E aí conta um pouco do dia a dia da cirurgia vascular aí, da residência na UT Houston. Você entrou no programa integrado, né, de cirurgia vascular. Conta um pouco para o pessoal como é que é esse dia a dia do treinamento, como é que é refazer o treinamento, né? Conta para o pessoal um pouquinho disso. Sim, então, eu estou no programa integrado, né? São 5 anos. Os 2 primeiros anos, basicamente, eu faço a maioria dos meus rotations na cirurgia geral. Acho que são 18 meses ou 16 meses, é uma coisa assim. Muito pouco na cirurgia vascular e é bastante trabalho. Porque aqui, a UT Houston, é o maior centro de trauma dos Estados Unidos. Então, tem bastante trabalho na cirurgia geral, entendeu? E, assim, porque eu já sei o que eu quero, né? Eu já fiz cirurgia geral ou cirurgia vascular no Brasil, então, assim, fazer cirurgia geral de novo é meio, assim, para mim é difícil, cara. Aham, sim, sim. Mas, enfim, e aqui, cara, o primeiro ano e o segundo ano, você basicamente não opera. Uhum, Assim, você cuida mais da enfermaria, um tipo do trabalho do social uhum, work. uhum. A melhor definição do primeiro ano que eu consegui aqui foi de um attending, um dos meus attendings, que ele definiu que é um social work. So, Aham, você tem que resolver a vida do paciente, cara, assim, em termos de ah, planejar quando o paciente vai de alta, para onde ele vai de alta, se ele vai precisar de algum tipo de reabilitação, se vai precisar ir para vai ir para casa, se vai para alguma centro de reabilitação, enfim, é muito trabalho e assim pouca experiência no OR, né? no ar, vamos dizer assim. Uhum, As melhores coisas que, assim, eu trabalhei mais no ar quando eu fiz meus rotations na vascular em si, uhum, porque os atendentes sabem que eu já fiz um treinamento e eles permitiram para mim fazer bastante coisa já na vascular, uhum, tipo, com muita independência, entendeu? uhum. Mas aí, cara, no terceiro ano, assim, e é muito semelhante também.
para cirurgia geral em si, né? Os 2 primeiros anos o cara sofre ali, mas a partir do terceiro, quarto e assim, quinto ano, tanto para geral quanto para cirurgia vascular, é tipo só cirurgia, cara. Uhum. Assim, e as outras atividades de ver, assim, escrever a evolução do dia ou ver uma avaliação que foi pedida, vai para os anos inferiores, né? O Uhum. segundo ano, o primeiro ano, às vezes um PA, no caso, se for na vascular, no rotation da vascular. Legal. E, Mas e o que é que você bastante diferente do Brasil, é o que assim. e é exatamente isso que eu ia te perguntar, assim, você fez o treinamento nos dois países, assim, o que que você acha coisas melhores, coisas que o Brasil é melhor, ou qualquer. Assim, porque assim, a gente não pode comparar a cirurgia geral no Brasil com aqui, porque primeiro são 5 anos aqui, Aham, né, cara? sim. Assim, eu acho que o cirurgião geral aqui, assim, é um cirurgião geral geral, cara. O Uhum, cara sai fazendo basicamente tudo, né? uhum, Desde endoscopia a qualquer cirurgia agora com robô, cirurgia robótica, os caras saem com bastante mão para fazer basicamente qualquer procedimento, né? uhum, Ah, no Brasil, a cirurgia geral, assim, é bom porque você, desde o início, você já está no OA, né? A minha experiência no Santa Marcelina, eu lembro no meu primeiro plantão lá, cara, à noite, eu lembro como hoje, eu entrei numa pendectomia e eu fiz bastante coisa do procedimento, uhum, ah, entrando pela primeira vez, entendeu? uhum, E Mas, assim, no final, assim, que aqui são 5 anos, né? A cirurgia geral dá uma. Eu acho que aqui a formação é melhor, da uhum, cirurgia geral. Em relação à cirurgia vascular, eu acho que aqui, dependendo da área, tipo, se você for para doença arterial periférica ou doença venosa, incluindo tromboembolismo venoso, aqui você, assim. Por exemplo, cirurgia laser. No Brasil, até hoje é tipo uma novidade. A maioria dos vasculares fazem um marketing da cirurgia minimamente invasiva, que pode ser feita no ambulatório no Brasil. Mas aqui, tipo, eu acho que há uns 15 anos não se faz mais cirurgia aberta para varizes, né? uhum, Ah, mas quando você vai para uma área mais complexa, tipo a aorta, aqui os devices são um pouco mais limitados que no Brasil. Tipo, é o contrário. O Brasil você tem acesso basicamente a todos os devices para a horta, né? Inclusive você pode pedir um device customizado para um paciente. Normalmente tem eu esqueci a palavra que eles usam no Brasil, que acompanha você durante o procedimento para um te orientar durante o representante, né? procedimento. Isso, Aham, isso. Normalmente tem um cirurgião também aham, que vai junto. Eu esqueci o nome, um proctor que eles aham, falam. Eles conseguem fazer esses casos complexos. Assim, se eu terminar a residência no Brasil e na semana seguinte eu tiver um caso complexo, eu posso tentar fazer no Brasil, entendeu? E pedir uma prótese customizada e vai esse proctor, que é um cirurgião mais experiente, que fez algum treinamento, ou tem a ligação com, com a empresa da endoprótese, ele vai lá para te ajudar, às vezes entra com você no caso. Aqui nos Estados Unidos, não, assim, não tem esse sistema de Proctor, assim, para casos de aorta complexa, você tem alguns devices disponíveis, off the shelf, que a gente fala que são prontos na prateleira, né? Você pode usar, ou você faz o Physician Modified, que a gente teve uma experiência bastante grande com o Oderich, ele, assim, no início, ele tinha, eu acho que ninguém tinha a experiência que ele tinha aqui nos Estados Unidos. Agora não, bastante gente está fazendo, mas no Brasil também pessoas fazem isso. Mas aqui a prótese específica para pacientes, só 10 centros nos Estados Unidos têm autorização para fazer isso, entendeu? uhum, A instituição, não a instituição, o physician tem que ter tipo uma licença para poder planejar e solicitar esses devices específicos para o paciente.
E, tipo, é uma licença do physician. Se o physician sair da instituição, esse IDE vai junto com ele, entendeu? Para outra Uhum, instituição. uhum, E a instituição que o physician estava anteriormente perde esse IDE e vai ter que trabalhar justamente com os dispositivos que são disponíveis aqui, que são basicamente dois, o T-Branch e o Thumb. E, assim, aí tem essa diferença. Na horta, aqui eu diria que é mais restrito, entendeu? uhum, Mas quando você vai para a doença arterial periférica ou doença venosa, aqui os devices são mais disponíveis, uhum. tipo devices de trombectomia endovascular, que nós temos muito mais que no Brasil. Normalmente chega mais tarde no Brasil, 2, 3 anos mais tarde, o device que a gente está usando aqui chega no Brasil, Uhum. entendeu? E E você para a acha, horta é diferente. aham, você acha que o cirurgião vascular sai mais bem informado nessa parte de endovascular nos Estados Unidos comparado com o Brasil? Eu acho que sim, principalmente para casos complexos, apesar dos devices serem mais restritos, entre aspas, aqui eles conseguem, assim, não é que tem uma centralização, mas tipo assim, se você faz a residência num grande centro, você tipo, tem esse tipo de centralização que você tem um volume muito grande de casos complexos, entendeu? Uhum, E por isso você tem um treinamento melhor em cirurgia de aorta complexa. sim. Também em relação a procedimentos complexos para extremidades, também eu diria o mesmo. Também, tipo, para tromboembolismo venoso, também, aqui a gente tem 10 tipos de device para fazer trombectomia para tromboembolismo venoso. É impressionante, né? Sim. A cada 6 meses eles põem mais um device no mercado, entendeu? Uhum. É Aí impressionante, eu né? acho, é, E uma outra dúvida que eu tenho aqui para você, que muitas pessoas me procuram, né, com essa dúvida, é do caminho alternativo para a cirurgia vascular. Né? Assim, eu já ouvi, eu vou ser bem sincero, para cirurgia vascular eu não conheço, eu não sei se durante a sua jornada você conheceu pessoas que talvez entraram pelo Clinical Fellowship direto, tendo treinado fora dos Estados Unidos e que permaneceram com licenças acadêmicas, como é que é o board de cirurgia vascular nesses casos? Isso você já ouviu alguma história? Você talvez pesquisou sobre isso ou você já estava fechado com essa ideia de refazer o treinamento para ter licença restrita, poder aplicar para o board, né, de vascular surgery? Conta pra gente, Emanuel. eu acho que não, assim, eu não tenho, assim, tem a história da Dr. Kaur, lá da Mayo, eu não Uhum. sei se Sim, você eu lembro chegou a ter dela. contato com Sim. ela. Ela não fez residência nos Estados Unidos, Uhum. entendeu? Mas ela é uma cirurgiã, acho que da Inglaterra. Eu não sei se o board aqui trata Uhum. diferente essas pessoas. Eu sei que na época a Mayo precisava de alguém para assumir a posição e ela conseguiu essa posição, mas ela não fez residência aqui nos Estados Unidos. Mas eu não conheço nenhuma outra pessoa, tipo, que Uhum. aconteceu isso, entendeu? Ou você faz cirurgia geral 5 anos e aplica para um fellowship de 2 anos, que é o Uhum. caminho 7 anos, para fazer cirurgia vascular, ou você entra no programa integrado, né, que são Uhum. 5 anos direto. Sim. Ah, o que acontece muito, que você pode usar esses caminhos alternativos, é na cirurgia cardíaca e cirurgia torácica. Eu conheço, assim, bastante não, pelo menos 2 ou 3 pessoas que vieram aqui como fellow, e ficaram aqui fazendo 1, 2, 3 fellows e conseguem ah, ficar aqui e conseguir uma licença para atender, ser um attending, sem fazer Eles residência. conseguiram vagas de CT Fellow, né, de cardiotorácica nos Isso, Estados Unidos. Legal. Da cirurgia isso, vascular, você não isso. conheceu ninguém que a Não. MD é o que eu já Eu imaginava que conheço talvez. essa história da Dr. Kaura, da Aham, Mayo. aham, Ela não fez residência aqui nos Estados Unidos, sim. mas ela conseguiu essa posição e até hoje trabalha lá na Mayo.
Assim, eu conheci, né, outras pessoas, inclusive lá na Mayo, que eram clinical fellows, né, em outros departamentos. Eu não sei se você chegou a ter contato com o Guido, que era da Itália, que fez. Eu acho que ele foi um pouquinho depois que você saiu de lá. Ele fez o HPB Fellow, ele era da Itália, fez General Surgery, fez Hum, HPB lá, e só que ele também, aí depois ele queria permanecer, mas aí ele assim, ele conseguiu refazer General Surgery num tempo menor, contando com os anos de fellow dele, enfim. Mas conheci outras pessoas que fizeram só o Clinical Fellow em Colorectal, Endocrine Surgery e permaneceram com licenças acadêmicas, né? Mas eu sempre tinha essa curiosidade vascular, nunca tinha ouvido falar nenhum caso. Realmente isso você me confirma que é um caminho um pouco difícil, talvez, né? difícil. É. E, assim, o programa integrado é relativamente novo, né? Aham. Eu acho que deve ter uns 5, 6 anos. Sim. 6, não, 7 anos, 8 anos, por aí. E o caminho mais normal era fazer o fellow, né? 5 anos de geral e aplicar para um fellow, mais 2 anos. Mais 2 anos. Tem um fellow que algumas pessoas fazem depois da vascular, que é o fellow de cirurgia aórtica, Aham. para, assim, porque na vascular a gente fica um pouco limitado quando a patologia da aorta é no arco ou na aorta ascendente, né? Uhum. Normalmente essa área quem É o mexe é a cirurgião cirurgia cardíaco, né? cardíaca. Aham. Isso. Aí para se tornar tipo um cirurgião de aorta, isso vale para cirurgia aberta mais, né? Você teria que fazer esse fellow de aorta, Uhum. dependendo do lugar, 1 ano ou 2 anos, Uhum. entendeu? Mas, normalmente, na cirurgia vascular em si, você tem um bom treinamento, dependendo do lugar, para o tratamento endovascular do arco aórtico. Uhum. E, nesse caso, você não precisa fazer um fellow adicional de cirurgia de aorta, entendeu? Entendi, legal. E aí, assim, para as pessoas, né, alguns cirurgiões vasculares me procuram e eles querem realmente entender essa dinâmica. Eu acho que, de fato, assim, se você é alguém jovem, por exemplo, igual você era, que tinha acabado de sair o treinamento, né, muitas pessoas ficam, né, em dúvida se realmente vale a pena esse caminho de refazer. Fala um pouco assim do que você teria para falar para essas pessoas, dos prós e dos contras, né? A gente comentou um pouco desse tempo, né, de você talvez se firmar no Brasil, às vezes é o tempo de você refazer o treinamento. Quais são os outros prós e contras que você vê? Fala um pouco da parte de salário, de condições de trabalho. Qual a sua visão sobre isso? Assim, em relação a condições de trabalho, eu acho que não tem como comparar, não, entendeu? Assim, pelo menos baseado no que eu tive em contato no Brasil, sim, é difícil você encontrar as condições de trabalho do Brasil que você tem aqui. Não só do trabalho em si, de fazer a cirurgia, de ter a quantidade de equipamentos disponíveis, né? Mas também, como eu gosto da pesquisa, né? O suporte à pesquisa também, né? Uhum, A, a, É difícil você encontrar isso no Brasil. uhum, Eu trabalhei na USP de Ribeirão, trabalhei no Santa Marcelina. Santa Marcelina é um hospital muito bom do SUS, lá em São Paulo. O HC de Ribeirão Preto é uma estrutura muito boa também, mas assim, você não dá para comparar, não. uhum, Ah, e em termos de salário também, eu acho que não, assim, não tem comparação, não, também. Não, eu acho que a gente você, tá falando do que, assim, em termos salariais para cirurgia vascular hoje, de alguém que é junior eu acho, attending. seu primeiro job aqui, você vai ter pelo menos US$ 450.000 ano, Uhum, como primeiro salário, uhum, entendeu? Isso depende se você vai para uma instituição acadêmica ou se vai para um private practice, uhum, vai depender disso. E até numa estrutura acadêmica, você consegue ter bons salários aqui, entendeu? uhum, Vai depender da sua produção também, né? uhum, Dos seus resultados, porque eles valorizam muito aqui o resultado, né? uhum.
Tipo, e se você começa a trabalhar e começa, tipo, a publicar os seus resultados, né? Isso é tipo, vamos dizer, É um... comparando com futebol, é tipo um atacante que faz bastante gol, Aham, entendeu? aham, Você é aquela figurinha ali, e, uhum, né, os serviços vão te disputar, uhum, entendeu? E é quem dá, e é quem dá mais, não uhum, só em termos salariais, mas também em termos de estrutura para você pesquisar, uhum, dinheiro para sua pesquisa, dinheiro para você formar um time de research, uhum. entendeu? Dinheiro para você ter bolsas para contratar research fellows. Tudo isso é incluso no pacote, No pacote, entendeu? né? Foi a história É que eu vi bem. dessa transição do Dr. Odert, que ele foi muito disputado no mercado, né? Depois que ele saiu na Mayo Clinic, enquanto que aqui no Brasil às vezes você tem que assim brigar por, enfim, oportunidades, aí nos Estados Unidos realmente você é disputado, né? E até eu ouvi uma história que não sei se é verdade, você pode me confirmar, que quando ele foi aí para Houston, né, que parece que ele estava interessado numa casa, que era uma mansão e aí isso quem me contou foi até ele era o Nolan, sabe, o Nolan que Eu sei, não, é, eu lembro e dele. aí ele contou que parece que ele estava disputando essa mansão com um jogador da NFL de lance de quem dava mais. E aí ele acabou ganhando, parece, e comprou a mansão aí em Houston. Eu não sei se você ouviu essa Não, história. a história é É verdadeira. verdadeiro, Eu né? confirmo. É. Não, E, mas essa é a diferença aqui, cara. Se você fizer um bom trabalho, se você fizer seu trabalho ser notado nacionalmente aqui, você é bem valorizado. uhum. Isso é sem dúvida. Não importa onde você está, E, entendeu? e assim, um cirurgião vascular bem remunerado, assim, a gente está falando assim, de talvez um private practice ou alguém com muitos anos de experiência, a gente está falando assim de que valores assim na cirurgia vascular? Eu posso dar exemplos do meu departamento Aham, aqui. Ah, a mim, aqui no meu departamento, eu acho que tem pelo menos 3 ou 4 attendings que fazem mais de uhum, US$ 1 milhão por ano, uhum, entendeu? sim, Que aqui é um centro acadêmico, mas a remuneração é um pouco diferente. A uhum, produtividade conta aqui, entendeu? O que é uhum, bom. So, uhum, ah, depende, cara. Agora também você trabalha bastante, entendeu? uhum, sim, Você trabalha bastante. Mas compensa, é, entendeu? O seu uhum, trabalho compensa. Você não tem, assim, não tem limite, não, cara. O é, céu é o o céu é limite o e a limite, sua né? força de trabalho. É. E você acha que um cirurgião vascular aí, obviamente, talvez você está falando de um centro que os cirurgiões trabalham acima da média, mas você acha que em média um cirurgião vascular para poder ter uma boa renda assim, ele trabalha mais ou menos que no Brasil? Você que trabalhou um tempo aqui, eu acho que A mim, para tipo 500, US$ 600 mil por ano, você vai ter um trabalho muito bom e vai trabalhar, eu diria, menos que no Brasil, aham, com bastante suporte e melhores qualidade, uhum. a melhor estrutura no seu trabalho, entendeu? E o Com suporte, quando a certeza. gente fala, é assim, por exemplo, aqui, se você tem, você tem os seus pacientes particulares, a qualquer intercorrência, o paciente vai ligar para você ou para alguém do seu time, talvez se você tem. E nos Estados Unidos essa dinâmica é completamente diferente, né? As pessoas ligam para o É, serviço e você está ali, e, obviamente, se é algo que merece a sua atenção, você é acionado pelo time de residentes, ou de PAs, nurse practitioners. Eu acho que essa é uma grande vantagem que eu vejo. Outra vantagem que as pessoas me perguntam a respeito disso que eu vejo é que o Emanuel, por exemplo, se formando em cirurgia vascular, a dinâmica não é ele entrar para um grupo um grupo cirúrgico com outro cirurgião, não. Você vai ter uma prática independente, né, Manuel? Se você vai ter seu exato. ambulatório, seus pacientes, você vai atuar de forma independente. E até um pouco do que a gente falou do tempo de construção de carreira do Brasil. Muitas pessoas a gente sabe que ficam 5, 10, 15, 20 anos até começar a ter alguma prática independente, de ter seu consultório, seus pacientes, e isso demora muito tempo para você construir uma carreira assim no Brasil, né? E nos Estados Unidos isso foi algo que
me impressionou bastante de ver alguém que acabou de se formar na residência e você já ter sua prática 100% Tem independente. prática, Óbvio, exato. você vai estar num serviço ali, por exemplo, na Mayo, tinha o Bernardo, né, o Dr. Mendes ali, quando se formou, tinha o Dr. Odert como referência, talvez entravam em casos juntos, mas você era a prática do Dr. Mendes ali com seus pacientes, seus casos, né? Eu acho que isso é algo muito legal que eu acho que quando você coloca ali na ponta do lápis tudo isso, né, salário, né, a parte de remuneração, a parte de pesquisa, eu vejo muito isso, assim, quando até colegas me procuram que gostam de pesquisa, eu acho que faz todo sentido, como ele disse, a pesquisa é parte do dia a dia ali, se você quer ter uma carreira que você tenha pesquisa como parte ali do seu dia a dia, você vai ser bem remunerado por isso, né? Aqui no Brasil, e talvez você até passou um tempo aqui nessa transição, você estava contando para a gente antes, né? Mas assim, aqui as pessoas querem fazer pesquisa, você deixa de fazer a parte assistencial, que é o que te coloca dinheiro no bolso, né, Manuel? E muitas vezes você não Exato. vai ser remunerado por isso, né? E eu tenho colegas que vivem esse dilema e que optaram para os Estados Unidos e estão hoje aí muito felizes por justamente você poder fazer isso. Às vezes a parte de educação, né? Quem gosta, né, de fazer essa parte de teaching com residents, fellows e etc., você vai estar fazendo isso sendo remunerado para isso, né? É bem assim aí que funciona, né, Manuel? Isso. Assim, outra coisa importante, o próprio paciente aqui, cara, aí ele procura saber os resultados do cirurgião, entendeu? A mim, eu não lembro o número de vezes que a nurse que trabalha com oderite me perguntava sobre um paper o paciente mostrando os resultados, Uhum, entendeu? Para mandar para o paciente. uhum, O que eu acho muito importante, entendeu? E assim, para mim é a prática ideal, entendeu? uhum, Você tratar o paciente, ver o seu resultado, se o seu resultado está bom ou tem alguma coisa que não está indo bem, você mudar um pouco sua prática para melhorar o resultado, reavaliar. É uhum. assim, cara. Esse padrão de trabalho é o que eu quero, entendeu? É. E aqui muitas vezes no Brasil isso é muito dependente de coisas que não são resultados práticos. Às vezes se a pessoa tem um Instagram bom ou não, Exato. É enfim, muito marketing sem muito resultado, né? resultado, né? É isso, e esses centros, eles buscam esse tipo de profissional, igual era o Dr. Oder, o Dr. Mendes, referências nessas áreas, porque às vezes os pacientes vão procurar esses centros para serem pacientes dessas pessoas, né? Então, Uhum. realmente esses bons profissionais são disputados à tapa aí, né? Porque eles realmente trazem algo a mais, né, para esses hospitais. Isso é muito legal, muito diferente do Brasil. E para fechar, assim, viver nos Estados Unidos, você teve a experiência de viver em Minnesota, lá bastante frio, a gente estava até brincando com isso, inverno, antes aqui do podcast, e a experiência de morar em Houston, conta um pouco pro pessoal essa adaptação. Então, em Minnesota foi um pouco difícil, assim. O verão lá é muito bom. A cidade de Rochester é uma cidade pequena, muito bonita, assim, pequena, bem organizada, tem muitos parques. Eu gosto muito de correr Eu lembro que o pessoal outside. comentava que você saía do Research Fellow, corria e voltava a trabalhar, né? Exatamente. Eu acho que eu corri a cidade toda, cara. Uhum. Mas o problema lá era o inverno, cara. O inverno era muito rigoroso, temperaturas abaixo de 20, tipo 4, 5 meses no ano, com neve, tipo, era difícil. Mas Houston, Você chegou a pegar aquele inverno quando fez o Feels Like -50, que teve o Vortex, né? Eu acho que você tava lá, né? eu tava assim, e É, assim, eu não sei se você recebia os alertas no aham, iPhone, tipo, aham, você não pode sair outside e respirar sem proteção por sim, mais de 5 minutos, tipo, sim. desse tipo, entendeu? Nossa, eu É, lembro pô, desses dias do que teve isso, foi assustador, assim, era coisa que
Eu tava ali no Simulation Center, ali, sabe, fazendo simulações lá com os residentes, Aham, etc. E assim, eu tinha que de andar para casa, que era alguns blocos ali, que eu morava na Sixth Avenue, assim, muito perto, assim, aham. e assim, inviável de você andar um Não, minuto tá, fora. é, foi Experiências de vida que são muito difícil. interessantes, difícil, difícil mesmo. O primeiro inverno ainda Mas, é tudo é exato, novidade. O é primeiro inverno é muito novidade, legal, você vê neve. Agora, depois de alguns exato. anos, assim, é realmente É, difícil, mas tem coisas a legais, primeira, esquiar, enfim. É. foi a primeira vez que eu vi neve na vida, foi lá. Aí o primeiro ano foi bacana, o segundo já foi É, meio depressivo, o terceiro foi depressivo total. pois é. E aí depois você mudou para o Texas, como é que foi essa transição? Então, Houston é uma cidade bacana, cara. Cidade grande, né? Deve ter 6, 7 milhões de habitantes. E o clima é muito parecido com o Brasil, é quente. Tipo, eu sou do Nordeste, é bastante parecido com lá. Mas aqui tem um inverno ameno, né? Uhum, Chega a fazer -1, -2. Normalmente neva um dia no ano uhum, e a cidade vira um caos, entendeu? aham, aham. Que eles não estão preparados para nada aqui. Ao Ah, contrário da meio, assim, lá a cidade é super não preparada para essas para. situações, Exato, né? Passam os exato, caminhões lá tirando a neve para você exato. poder chegar no serviço. A própria Mayo Clinic tem conexões, né, de todos os hospitais, de todos os prédios, os complexos, então você não precisa andar Não outside ali para ir precisa para nenhum outside. lugar. E aí, até outra coisa que eu conto para as pessoas, elas acham absurdo assim, que é aquela área fora ali do Gonda, como é que chamava o prédio ali? Agora eu não me recordo. Era todo aquecido aquele piso, né? Justamente para nenhum paciente chegar ali e derrapar no gelo. E eu não sei se você lembra disso. Era muito assim, quando eu olhava aquilo, eu achava, eu não sabia ainda disso. Era porque assim, você via neve em todo lugar e você via que aquelas áreas ali não tinha neve. Você falava, como é que Não é tinha isso? neve. E eram áreas aquecidas, né? E tinha essa Aquecido. é, enfim, é muito legal, né? E então aí Mas melhorou bastante no Texas. aqui é melhor, cara. Aí tem bastante coisa, você consegue encontrar bastante coisa do Brasil aqui, Aham, né? sim. Os steakhouse do Brasil tem em Tudo todo aí, fogo lugar de aqui, chão. Mas fogo de lá em chão. Minneapolis eu ia ali no fogo de chão sempre também. Era meu evento quando eu ia aqui. É, E assim, o cara encontra qualquer coisa do Brasil aqui, cara. aham, Tem um Empório Brasília que você encontra as comidas do Brasil tudo. aham, Outro dia eu encontrei um lugar para que vende açaí, o açaí muito bom aqui. legal. Basicamente todo final de semana agora eu estou indo tomar um açaí. Ah, Legal. e tem bastante coisa para fazer na cidade, né, cara? A cidade grande, tem um número grande de teatros. Todo Uhum. final de semana tem algum evento, se você quiser sair. Tem muitos parques também. Eu moro do lado de um parque aqui, eu preciso cruzar a street, eu estou dentro do parque, se você quiser caminhar, correr. É bastante agradável a cidade. Legal. E você vive bem com o salário de residente? Essa é outra dúvida assim que as pessoas me perguntam muito. E como é que é aí em Houston com o salário de residente? Óbvio, viver bem é muito subjetivo, né? Mas assim, você consegue ter uma boa qualidade de vida com o salário de residente? Sim, a mim, o Texas eu acho hoje em dia um dos melhores estados para morar nos Estados Unidos, porque não tem o imposto do estadual, né? Só Uhum. o imposto federal. Aí você já salva tipo 10, 15% do seu salário, Sim. entendeu? Ah, dá para viver assim bem, cara. Assim, dá para viver bem tranquilo com o É. salário de residente e tipo o salário é reajustado a cada ano, né? Sim. No final vai quase a US$ 82 mil. Uhum. Agora O é setenta e PTY1 dois tá no ganhando segundo. quanto mais ou menos aí? Aqui agora é 70 mil. O 70 mil. segundo ano é 72. Mas por não ter o Aí o imposto terceiro estadual, isso já é uma boa. fica US$ 5 mil líquido.
sim. depois de descontado o imposto Não, muito federal, bom. né? US$ 5.000 para as pessoas, eu acho que assim Dá para ficar ainda mais quando tranquilo. você compara assim, eu vejo situações assim aqui, por exemplo, uma bolsa de residência perto No do Brasil do agora, HC da USP, você não paga o aluguel, assim, você não paga muitas exato. vezes o aluguel, você tem que dividir com mais uma, duas pessoas e realmente isso é uma diferença muito grande nos Estados Unidos, que de fato assim, É, com o salário de residente, assim, óbvio, às vezes até você e um cônjuge, eu acho que é viável de você manter, mas dá. assim, você mantém assim com uma boa qualidade de vida, morando num lugar bom, às vezes fazendo um financiamento de um carro, pagando saída, alimentação, enfim, supermercado, é algo assim muito diferente, eu acho que comparado com o Brasil. E pode Não, falar. isso é verdade. Dá para ficar bem estável, cara. Dá para comprar um carro. A mim, você compra o carro que você quiser, porque aqui é muito fácil comprar carro, né? É. Tipo, você faz o financiamento ou faz o lease, né? Que você Uhum. devolve o carro no prazo lá de 3, 4, 5 anos, você escolhe. Tipo, você consegue fazer isso e pagar parcelas de 300, 300, US$ 400 400 por mês dólares, né? e você consegue pagar isso tranquilamente, entendeu? É. Essa parte não dá para comparar, não. Ser residente aqui, e ser residente no Brasil, não dá, não. Tipo, o É. salário do residente aqui é muitas vezes o salário inicial do attending no Brasil, né? Pois Entendeu? é, pois é. E, mas legal. Alguma mensagem final para as pessoas às vezes que estão nessa dúvida de assim a gente sabe a situação da medicina no Brasil e você deve acompanhar assim infelizmente assim tá piorando. Você deve ter muitos colegas que estão aqui e algumas vezes até estudantes de medicina têm essa certa dúvida de revalidar ou não, ou até mesmo médicos especialistas, já, por exemplo, cirurgião vascular, cirurgião de transplante, querem né, seguir esse caminho, talvez de refazer o treinamento, ou buscar algum alternate pathway. Qual que é a mensagem que você deixa, assim, com relação a isso e sobre a sua jornada? Assim, eu não falei nenhum ponto negativo, né? Eu acho que, assim, o ponto negativo, basicamente, para mim, é a família, né? Uhum, Tá longe da família. Mas, assim, eu acho que se você tem a mim, é difícil comparar, entendeu, as realidades. E se você tem mais a mente de fazer pesquisa, de ter suporte, assim, porque no Brasil tem muita gente que abre consultório, né? Aqui nos Estados Unidos é pouco, assim, principalmente, eu acho que na cirurgia vascular é muito pouco. Talvez na cirurgia plástica tem mais esse tipo de clínica, você fazer uma clínica e tentar ser, tipo, totalmente independente de um serviço, de um hospital. Mas se você não, você quer, eu não sei, a palavra talvez seja mais estabilidade, trabalhar num lugar, ter uma estrutura boa, se você tem vontade de fazer pesquisa, trabalhar com pesquisa e ter essa mentalidade de avaliar seus resultados e, a partir disso, fazer mudanças e tentar melhorar seus resultados. Aqui eu acho que é um lugar ideal para isso, entendeu? legal, muito legal. Muito obrigado, Emanuel. Foi um prazer bater esse papo com você. Todos podcasts que a gente grava, isso certamente mexe com muitas pessoas. Tem gente que, igual eu falei, a gente já gravou da parte de neurocirurgia, né, com o Vitor, a gente gravou de anestésio também com o Alfredo, a gente já gravou outros episódios que as pessoas até vieram aqui para o Brasil. Enfim, isso certamente às vezes é um empurrãozinho para a pessoa falar, olha, eu vou revalidar, eu vou tentar, né, todos esses possíveis caminhos. E de você, eu acho que ver um brasileiro igual você, o Dr. Mendes, o Dr. Aldrich, pessoas que trilharam esse caminho e hoje estão aí, eu acho que isso certamente encoraja muitas pessoas. E, de novo, como a gente falou no podcast, você abre portas para outros brasileiros, né, também para perseguir esse caminho. Então, parabéns, muito obrigado pela presença e o bate-papo. Sucesso aí no resto do treinamento. E, e é isso.
Valeu. Boa, obrigado a você, foi um prazer participar e o pessoal quiser fazer perguntas ou me procurar, sinta-se à vontade. Qual que é? Você quer deixar seu Instagram aí pro pessoal? Acho que o Instagram é ponto Tenório, Legal. alguma coisa desse O tipo. E pessoal te meu procurar aí. e-mail é Aham. meu nome, ut.tmc.edu. Legal, bacana. Então tá o contato aí do Emanuel, quem quiser tirar dúvidas. Então, muito obrigado mais uma vez e a gente se vê por aí. Obrigado, pessoal, quem assistiu esse episódio. Abração. Avalie bem nosso episódio aqui no YouTube, deixe um comentário, no Spotify também deixe sua avaliação. Isso é muito importante para a gente continuar ainda fazendo esse trabalho e ajudando brasileiros que querem revalidar o diploma e a seguir esse caminho, né, da carreira médica nos Estados Unidos. É isso aí, pessoal. Obrigado e a gente se vê no próximo episódio. Obrigado, Manuel. Tchau, tchau.